Felicidade interna bruta. Em 1979, no filme Manhattan, talvez o primeiro em que o realizador homenageia uma cidade, Woody Allen, num célebre monólogo, faz uma lista das coisas que fazem a vida valer a pena. For me, Swedish movies, naturally. Marlon Brando, Frank Sinatra. Those incredible apples and pears by Cézanne. Mais de 4 décadas depois, e em tempos de guerra e peste, perguntamos a escritores, criadores, pensadores o que faz, afinal, a vida valer a pena. Então, olá, Rui Cardoso Martins, bem-vindo, é um gosto ter-te aqui. Muito obrigado. Estás bom? Sentes-te bem? Eu geralmente costumo explicar às pessoas onde é que isto fica. Já agora estamos a gravar este podcast num estúdio da Câmara Municipal no bairro do Armador e costumo explicar que fica entre as Olaias e Chelas e que estamos na Bela Vista. E tu respondeste, essa é a minha área. Queres explicar porquê? Eu não sabia exatamente onde era, mas agora quando parei ali à porta, lembro-me que há 30 e tal anos foi ali que eu estive a assistir uma cena de rua com os miúdos que depois entraram no filme Zona J. Foi muito interessante. Portanto, em 98? Aqui era a 200 metros. Em 90, antes, não é? Porque o filme é de 98. Claro, mas eram uns miúdos a cantar uma canção sobre a vitamina da coca. Enfim... Não seria um tema muito saudável, mas um dos miúdos que lá conheci, nessa altura, acabou por ser modelo para uma das personagens desse filme. Portanto, por assim dizer, voltei aqui a um sítio onde não vinha há muito tempo, mas que conheci razoavelmente. Não tinha isto, como é óbvio, não tinha um estúdio. Sim, claro. Portanto, fico muito feliz que tenha um estúdio. Sim, mas a Zona J foi o teu primeiro filme? Ou o teu primeiro guião, digamos assim? Foi. Foi um desafio e, enfim. E era uma história de Romeu e Julieta de Chelas, uma espécie de amor impossível, menino preto, menina branca? Sim, mas já voltei a Chelas noutras ocasiões, até em programas de rádio, e foi com alguma alegria, até surpresa, que percebi que não tinha ficado propriamente uma mágoa, até nas pessoas mais velhas, e gostavam do filme. O filme tinha sido... Nesse aspecto, que o filme tem muitos defeitos, atenção, mas pelo menos num aspecto de antevisão de casais multiétnicos, como se diz agora. Sim. E que isso tinha aberto, até porque chamou a atenção da Câmara, que a seguir também interveio para resolver alguns dos problemas que se vêem no filme. Será que aquelas pinturas cosméticas foram depois do filme? Isso já não tenho a certeza. Aquelas coisas que se dizia que parecia Lego. Sim. Eu acho que foi depois e foi muito criticado, mas eu já não meti nesse assunto porque não sei, não me competia. Mas sim, portanto, é uma zona que me diz bastante, porque na altura tinha muito má fama e foi com como é que é dizer, com algum cuidado que me aproximei e me apresentei. Na altura fui tratado como polícia. Mas como é que eu posso ser tratado como polícia? Porque o senhor veste-se à jovem. Eu na altura acho que não era propriamente um velho, tinha 20 e poucos anos, 20 e poucos, já foi há 30, não é? Quase. Mas a lógica deles de polícia que os polícias que não vêm fardados. Os polícias à civil vestem-se à jovem. Esta foi uma lição que eu nunca esqueci. De maneira que, como eu trabalhava no Jornal Público, e o Jornal Público nesse aspecto foi uma e também por isso fui convidado para escrever uma história aqui no fundo não é propriamente racismo, não era propriamente racismo, mas o racismo é também uma questão económica, como sabemos, social, sim, fora tudo o resto, mas usei um bocadinho as armas do jornalista, de aproximar-me, e então tinha a sorte de estar a escrever uma crónica e nessa crónica tinha a minha fotografia e era com esse jornal na mão que eu vinha, que eu apresentava como naqueles... Vem, como eu não sou polícia. Naqueles filmes policiais, precisamente.
Mas para o contrário, não é? Para o contrário, para mostrar, eu não sou polícia. Então, convém dizer que o Rui é escritor romancista, foi um romancista tardio, quer dizer, depois do Saramago, que começou o seu primeiro grande romance aos 60, ter começado perto dos 40, terá sido essa a idade que tu começaste, se calhar, já tudo está a legitimar. 30 e tal. Eu escrevi um bocadinho antes o meu primeiro livro, mas foi editado 3 anos depois, portanto... O teu primeiro livro, se gostasses muito de... E se gostasses muito de morrer? E se gostasse muito de morrer. Que foi em 2006. Exato. Mas também quer dizer, és guionista, como se vê pelos filmes que já fizeste, não só esse, mas os recentes, A Herdade, as séries, O Sul, A Justa Causa Própria. Também foste humorista no Contra-Informação e outras coisas. És jornalista, como já referiste, cronista, e agora és professor de crónica na Universidade Nova, também dramaturgo, e já vamos falar disso. Eu diria que, sem contar com magistrados, com juízes, advogados, aqueles oficiais de justiça, etc., tu deves ser a pessoa que mais habitou num tribunal aqui em Portugal, não? Sem contar com esses que são muitos, não é? Que passam lá. E com os criminosos muito reincidentes. Esses tinham que ser muito, muito reincidentes, porque crónicas de tribunal já escrevi talvez 1.300, 1.400 ou 1.500. O que deu 2 livros. 2 livros, mas entretanto não mantive, mas regressei e escrevo agora no Notícias Magazine, que é a revista que sai com o Jornal de Notícias e o Diário de Notícias. Então foram 17 anos de... Foram 17 anos no Público, quando começou. Sim, fui muitas vezes a tribunal. Aliás, continuo a ir e o Miguel Guilherme, o ator, diz que eu fiquei viciado. E talvez tenha um bocadinho de razão, porque é de facto um alimento para um escritor, é um alimento. Porque as histórias são alimento do escritor. São, porque há histórias de facto interessantíssimas, às vezes muito dramáticas, às vezes cómicas, às vezes uma mistura. Às vezes pungentes, não é? Às vezes sim, às vezes coisas muito, muito, muito aflitivas, muito comoventes. E outras vezes ridículas, e tu tens o teu lado humorístico. Sim, tem sido de tudo, e eu vou um bocadinho à pesca, não é à caça, é à pesca, porque vou quase sempre sem saber o que é que vou encontrar, de maneira que entro no edifício do Campo de Justiça, que é ali embaixo no Parque das Nações, e subo e desço pelas salas como se estivesse num multiplex, sempre à espera de acertar com o filme. E sim, é uma experiência grande. Agora, atenção, eu tenho tempo de visão e de audição e até de conversa, às vezes com pessoas em situação aflitiva ou menos aflitiva, enfim. Mas não sou nenhum especialista em leis. Nem quero ser já agora. Mas já deves perceber algum jargão jurídico. Sim, embora haja algum que nunca se entende. Que é muito hermético. Uma das coisas mais interessantes é quando um juiz ou uma juíza usa a parte formal e depois o arguido ou arguida, o réu ou ré, não entendem nada e tem que usar uma linguagem mais portuguesa, por assim dizer. Mas sim, às vezes já sei o que é que vai acontecer ou o que é que não vai acontecer. Há circuitos de descobrir se uma testemunha está a mentir ou não está a mentir. Acabou de dizer uma coisa, eu estava de costas, mas a seguir já se lembra de outro pormenor que vai beneficiar ou prejudicar alguém. E isso é interessante assistir. Mas que é uma janela um bocadinho para a condição humana, para as contradições disto de ser humano e de ser um ser contraditório. Às vezes, enquanto estou a falar contigo, eu também estive num tribunal enquanto arguída, não é? Coisas de segredo de justiça. Eu costumo dizer, quando me perguntam, eu digo, é um bocadinho como a Covid neste momento. Se nunca foi a tribunal, um dia acabará por ir de uma maneira ou de outra. Um jornalista pode acontecer. Atenção, eu falo para qualquer pessoa. Durante o percurso de uma vida é natural, porque
nem que seja porque assistimos a qualquer coisa na rua e podemos ser testemunhas. E ser testemunha também não é fácil, não é nada fácil, não é só ser o acusado, não é ser só a vítima, que também é difícil. Agora estava-me a lembrar, a coisa que mais me impressionou, nós estamos portanto por trás daquele, deixa-me dizer que, não sei se dissemos, a crónica do Rui chama-se e chamou-se sempre Levante-se o Réu, assim como os livros, Levante-se o Réu outra vez é o segundo volume, digamos assim. A coisa que mais me impressionou foi estar sentada naqueles bancos e naquela balaustra de madeira estava escrito o nome dos réus, ou seja, enquanto o juiz faz não sei o quê, eles entretêm-se a escrever nomes, estive aqui, não sei o quê. Achei aquilo tão absurdo, absurdo. Até já vi dois que estavam a ser julgados e tinham o computador aberto nos joelhos e estavam a ver coisas que não tinham nada a ver com o caso deles. Como os deputados na Assembleia, às vezes. Exatamente, e esta é relativamente recente e disse, bom, faltava-me ver isto, porque estamos sempre... Mas voltando só, e para não estarmos sempre a falar disto, porque isto é um assunto que nunca mais acaba. Sim. De facto é toda a humanidade e toda a história da humanidade que se descobre continuadamente, para quem vai muitas vezes, porque são casos de ciúme, de abuso sexual, de violência conjugal, muitos de amigos que enganam amigos, de trios amorosos que acabam mal, com queixas, dos vizinhos desavindos, de estes crimes que eu acompanho, às vezes acabam em homicídio, é verdade, mas são de facto aquela matéria e aquelas misérias que são a matéria da história do povo. E quando digo povo, não estou a falar só dos pobres, porque, por exemplo, a violência conjugal é muito comum aparecer em pessoas universitárias, como falam alguns médicos, arquitetos, para falarmos assim uma linguagem mais cómica. Doutores e engenheiros. Mas então tu, na crónica, quer dizer, já tinhas aí um pé na ficção, não é? Porque a crónica é qualquer coisa híbrida. Ou não? Ou cingias-te absolutamente e estritamente aos factos? Aqui sim. Toda a verdade, mesmo como nos tribunais, toda a verdade e não mais que a verdade. Sim, a linguagem depois é que utilizando os recursos da ficção. Enfim, os recursos da ficção, na verdade, é estar atento ao que se passa, poder usar uma outra imagem, um bocadinho mais livre, isto é, permite-me fazer uma metáfora. Houve uma vez um arguido que era de tal modo repelente em tudo. Porquê? Porque andava a enganar pessoas, tinha provocado uma enorme confusão e sofrimento, e era muito cheio, com uma boca cheia de dentes, e eu acabei por compará-lo com um gorgulho, um escaravelho do feijão, coisa que o deixou bastante enervado, porque acabou por ler. É importante que eu não retiro, isto é, não posso dizer que seja propriamente, mas o jornalismo também admite um pouco de força literária, sempre no melhor sentido, que é assim que eu uso. Até existe uma categoria que já ganhou o Nobel, chamada jornalismo literário, não é? Exatamente. Estamos a falar da Svetlana Alexievich, que é uma extraordinária escritora, e enfim, eu usei esses recursos todos à minha maneira, e foi de facto aí, mas com casos verdadeiros. Isto é, eu já estou sempre a dizer isto, mas tenho mesmo que dizer, porque houve uma semana em que houve um procurador da República que me disse as suas crónicas são muito rigorosas. E nessa mesma semana um amigo virou-se para mim e disse as coisas que tu inventas. e foi nessa fronteira que eu aprendi a trabalhar, quando depois parti exatamente para a ficção. De tal modo que até posso dizer, quando eu ouço uma história muito estranha, digo logo, isto só pode ser verdade, ninguém inventou isto. Sim, foi um pouco essa, foi uma formação de escrita que mantive, também para manter a mão, como se costuma dizer, e gosto, e é uma profissão, e é uma maneira de ganhar a vida, como todas as profissões. Havia uma profissão que era, e é ainda, quando os tribunais são a porta fechada, que é desenhar os arguidos e desenhar as cenas do tribunal. Tu eras um bocadinho isso, mas em versão escrita. Sim, mas ou és? Há um ponto em que eu não entrava, que era quando havia casos terríveis com menores, não é? Aí está mesmo fechado. De resto, as pessoas às vezes até não sabem, mas as sessões são abertas, são públicas. E também tinhas lá os habitués, as pessoas que iam lá assistir
como tu dizias há pouco, como se aquilo fosse um multiplex, assistir ao filme do Isso dia. acho que era um fenómeno mais da boa hora. Eu ia ao Palácio da Justiça, mas parece que havia um grupo, havia um grupo de senhores, assim, que provavelmente sem dinheiro para ir ao cinema, que iam assistir. Em vez de ir ao Gocha, não sei. Ou isso, iam ver casos de tribunal. O que é... Enfim, e depois discutiam uns com os outros, não é? Eu também, às vezes, saio de um tribunal e apetece-me discutir com a pessoa. Acabei de ver uma coisa e muitas vezes, atenção, venho de lá muito cansado e muito triste com os abismos da alma humana. Sim, e sentir que aquilo podia acontecer a pessoas que eu conheço. Se é que não aconteceu já. Este é o princípio que eu uso. Não digo o nome das pessoas, a não ser que seja benéfico para uma pessoa que foi, por exemplo, injustamente acusado. Já aconteceu. Andar um pedreiro cabo-verdiano, tinha um nome igual a não sei quantos, e estavam sempre a ir buscá-lo. De manhã era uma vergonha, e ele não era culpado, e de facto a coisa funcionava tão mal que acabavam por ir buscá-lo sempre a ele. Acho que é absurdo. E um absurdo total, de tal modo que eu escrevi uma crónica com o nome dele, e ele passou a andar com a crónica na carteira. como tu andaste aqui na Zona J, não é? Sim, com um salvo-conduto para evitar este tipo de problemas. Mas enfim, foi uma escola, e é uma escola, enfim, em que também fiz escola já agora, porque escrevi tantas que acabei por aprender como é que vou ou não escrever sobre este assunto. Sim. E pronto, entretanto entraste então na tua ficção. Eu já te disse isto, quer dizer, eu tenho muito respeito pela forma como tu respeitas a língua portuguesa, a frase, a metáfora nos teus romances todos. Mas vamos começar pelo último, talvez, que é uma peça de teatro que se chama Última Hora, e já foi levada à cena no Nacional com Maria Rueff, Miguel Guilherme, e que se passa num tempo um pouco híbrido do jornalismo. Passa-se numa redação, mas é uma redação dos tempos de antigamente, onde ainda há pilhas de jornal, onde ainda há nuvens de fumo, onde ainda os jornalistas são um pouco alcoolizados, um pouco. Onde ainda se fala e se grita, porque eu não sei se as pessoas sabem, mas hoje uma redação é um open space, fora das cidades, aí nos subúrbios, em que as pessoas estão escondidas atrás dos computadores e não há um único barulho, porque falam através de fones, através do computador, e eu lembro-me de certa altura me perguntar, e as pessoas quase não falam, quase não comunicam, não tem nada a ver com a redação que tu transportas, porque já viveste com certeza no público. Eu lembro-me de perguntarem, olha, até foi o meu pai me perguntar o que é que as pessoas lá na redação dizem disto, um assunto qualquer que estava a acontecer, e as pessoas não dizem rigorosamente nada. Portanto, achei muito interessante esta fusão de tempos, não é? Como é que tu puseste tempos de agora em ambientes antigos e em personagens que também já não existem. Alguns ainda existem um bocadinho, se pudermos pôr assim a coisa. Agora falaste do teu pai, eu faço lá uma homenagem ao teu pai, Mário de Carvalho, com uma frase muito, como ele tem tantas, mas que é... o diretor começa a dizer eu pergunto-me, e depois até uma estagiária que acaba por usar essa frase do pai, se pergunta porque é que não se responde, que é um bocadinho o método que eu tentei também pôr aqui. Isto é, aquilo de facto é uma amálgama cronológica que está a mostrar um bocadinho do que foi os problemas do jornalismo há 30, 40 anos, transpostos de forma dramática, se quisermos dizer um pouco artificial, para os tempos de hoje. Porquê? Porque apesar de tudo ainda existem algumas pessoas que são desse tempo. E o problema que sempre existiu, que é a interferência política, financeira, a crise permanente dos jornais, que sempre foi, não era há 40 anos só, quando apareceu a rádio desapareceram esses jornais, não é? Mas quer dizer, a grande mudança foi a entrada da tecnologia. Sim.
E dos clickbaits nesta lógica toda, não? Que esse é o núcleo mais forte da coisa, que é quando se tem que introduzir precisamente o clickbait. O clickbait, para quem não está a ouvir, é aquela coisa que não interessa se leu, interessa se foi lá clicar. E aparece uma personagem um bocadinho demoníaca que vem alterar o jogo todo e entretudo num enorme sofrimento, lembrando eu que no geral é uma comédia, um bocadinho negra às vezes, mas é uma comédia. É um bocadinho negro porque entra também, quer dizer, há uma coisa que contamina muito o jornalismo e não podia ser contaminado, que entra a lógica do marketing e toda aquele eufemismo da linguagem do marketing entra no jornalismo, e as lógicas já são, não propriamente dizer a verdade, a defender a democracia, mas sim havendo ali personagens que ainda acreditam nisso. Pronto, enfim, é uma peça de teatro e teve uma carreira longa, 2 anos e tal. A certa altura há alguém, já não sei quem, eu não vi a peça, só li o livro, que diz: se não lhes mentires aos leitores, como queres que acreditem em ti? E o Miguel Guilherme faz aquilo, é com os Janeus, faz aquilo brilhantemente, porque é um paradoxo que não se consegue responder, mas que funciona para muita coisa. Até foi uma frase que me saiu uma vez num contexto basicamente amoroso, de conversa com amigos, e estávamos num despique, que às vezes é muito proveitoso, despiques pela noite dentro, enfim, o método que se vê ali nessa peça. Vamos lá ver. Uma pessoa para escrever tem que se fechar e tem que estar calma, e tem que... Calma não digo, mas tem que estar com uma certa energia. Mas o alimento da escrita muitas vezes vem de euforias, de episódios mais calamitosos, não é? É assim que se trabalha muitas vezes. E essa conversa saiu e achei, caramba, esta frase é terrível. Mas qualquer pessoa entende esta frase é terrível. Se não desmentires, como queres que acreditem em ti? E funciona muito bem no caso do jornalismo, das fake news, as pessoas querem ouvir aquilo que acham que já sabem, não é? E a verdade é que entre os factos e as emoções, as pessoas escolhem as emoções. Claro. Se lhes apresentas um facto e apresentas uma emoção que transporta ódio ou endeusamento, por exemplo, as pessoas vão escolher essa emoção. E sim, e essa frase de facto saiu bem, porque depois o que é que se responde a isto? O que é que se responde a isto? Porque fica-se, mas não entendo, mas é verdade, está bem, é verdade, mas não desmentimos, como que acredita em ti? É uma frase de que me arrependo um pouco, porque é uma frase... Antes usava-se uma expressão assassina. É uma frase, de facto, com um poder demasiado grande. Porque eu é um pouco cínica, é isso? Não é um pouco cínica, é muito cínica. Muito cínica, mas como isto era uma comédia negra... Bom, então, e tu tens esta peça que se passa num mundo que conheceste, que ainda sobrevive, mas está em vias de extinção. De camadas de tempo, sim. Mas saltaste do jornalismo para o humor, para as produções fictícias, onde foste fazer coisas conhecidas, nomeadamente o Contra-Informação. Aliás, és responsável pela frase que ficou famosa, penso eu, de que essa transição... É a minha glória literária. Pensava eu que ia ficar assim. Pensavas tu de que... Mas pensava eu de que, mas já percebi que as novas gerações não colou tanto como eu esperava, mas enfim, vamos sempre tentando. É uma frase interessante, foi ouvida de facto por mim e por um amigo que infelizmente já faleceu há muitos anos, o David Lopes Ramos. E estávamos a ouvir o presidente do Porto a dizer, penso de que não sei quê. E, enfim, como muitas descobertas, não vou dizer literárias, mas da linguagem, foi só inverter. Portanto, penso eu de que... mas tem graça, sim. Mas tu dizes uma coisa que também é curiosa, que dizes que o humor não é aprofundar, que o humor é aprofundar e não aligeirar, como se poderia pensar assim de uma forma mais superficial. Eu acredito que sim.
E se quisermos aprofundar ainda mais, ir aos exemplos clássicos, perdeu-se o livro da comédia do Aristóteles. Sim. Como a gente sabe, até existe um filme e um romance, Humberto Eco, sobre a possibilidade de reencontrar esse livro perdido, mas ele dizia que a comédia e a tragédia se escrevem com as mesmas letras do alfabeto. Eu acredito muito nisso. Aliás, os bons escritores, aqueles que eu de facto admiro, são capazes de escrever as duas coisas. E então há picos em que misturam as duas coisas e em que fazem de facto aquilo que eu acho que serve a literatura, que é criar emoção. Isto não tem nada a ver com lamechice, nem com telenovela. Nem com sentimentalismo. Nem com sentimentalismo. Mas a verdadeira literatura é para isso que serve. Até o Achas que a literatura tem que servir para alguma coisa? Aqui há muito tempo eu podia dizer que não. E até podia dizer outra vez que não deve servir. Isto é, não deve ter um propósito direto de fazer isto ou aquilo. Mas cá no íntimo sinto que deve servir pelo menos para não estragar árvores, para não matar árvores. Isto é, deve ter qualquer coisa que nos faz melhores. Eu só acredito em trabalhos, e estou a incluir todas as artes, que no fim de vermos aquilo a pessoa está um bocadinho diferente. Portanto, serviu pelo menos para mudar alguém. Serviu para pôr alguém a pensar, a sentir. Se for só para exibir conhecimentos ou jogos de linguagem, como às vezes encontramos em tanto sítio, ou conhecimentos, isso pode ser uma tese de doutoramento? Sim, então, mas mesmo uma tese de doutoramento, acho eu, pode ter essa força. Uma coisa bem escrita. Então, um guião de cinema, quando é bem escrito, transmite logo, rapidamente, uma força enorme. As outras não. Isto não quer dizer que não haja um bom guião, no sentido em que depois dá um grande filme que não transmite isso, mas eu acredito de facto que a linguagem serve para isso, porque a narrativa é que nos faz humanos, todas as crianças desde o princípio precisam, e por alguma razão é. Estamos sempre a discutir o que é que nos faz humanos, não é? Se é o humor, o amor, ou é a capacidade de não deixarmos o outro ficar para trás, ou a capacidade de matar, e não ter misericórdia, também é humano, não é? Sim, mas isso os outros animais também farão. Também. Tu continuas com este método de trabalho extremamente disciplinado, de acordar de madrugada ou de noite mesmo para escrever e de guardar notas em sacos de pão e de escrever à mão, que é uma coisa raríssima. Depende, eu tenho sido nesse aspecto. Estamos aqui a falar talvez da escrita de romances. Sim, tenho reservado na minha cabeça e nos meus métodos, todos temos os nossos, não é? Essa maneira de começar a trabalhar de manhã cedo quando estou a escrever uma coisa dessas. Mas a vida obriga-me e o meu trabalho e as coisas a que me comprometo a escrever a qualquer hora do dia. Tenho que dividir bem as horas, tenho que fazer uma gestão do tempo, mas isso, enfim, toda a gente tem que a fazer. Mas sim, é verdade, e é na primeira energia da manhã, da madrugada até, que eu... É 5 da manhã, se não me lembro. Sim, escrevi vários romances a levantar-me às 5 da manhã. Mas entretanto, e por cima agora tenho um bebé de quase 3 anos, que é ele que tem essa energia da manhã e acorda a casa e tem sido, pronto, enfim, um bocadinho nos interstícios do tempo. E te suga a tua energia matinal para a escrita? Porque dá outra, não é? Felicidade interna bruta. Olha, aqui na tua lista das coisas que fazem a vida valer a pena, tens muitas coisas que são um bocadinho surpreendentes para mim, porque se calhar nunca falaste delas, ou se calhar sim, mas eu não estava atenta. Mas a primeira coisa que dizes é logo um mergulho com escafandro autónomo.
Fiz isso bastante, quer dizer, bastante não, mas fiz em Portugal, no estrangeiro, que há uns anos. E depois, primeiro é um desporto, uma atividade muito bonita. Quando a água está em condições e temos o material e vamos ver os peixinhos e o polvo que larga tinta e os corais, as correntes, os tubarões, vi isso tudo, barracudas. Mas onde é que vais mergulhar? Eu fiz aqui em Sesimbra várias vezes, e depois tive a sorte, uma altura um pouco maluca, fiz nas Maldivas, que é um sítio incrível, e fiz em Cuba, porque também tem sítios extraordinários, mas depois a vida impediu-me. Eu pus aí porque nunca mais tinha falado nisto. Porquê que a vida impediu-te? Porque é preciso fazer 2 a 2, porque é muito perigoso. Portanto, sim, faz parte das regras. Lá embaixo sozinho. É preciso 2 pessoas. E apesar de tudo tem um risco. Até existe um belo filme do Nani Moretti, O Quarto do Filho, que é sobre isto. Sim. E aliás, um amigo meu faleceu, o Aratojo, faleceu num acidente de mergulho. Portanto, isto é possível. E eu, há 14 anos, fiquei viúvo e decidi, não tenho o direito de numa coisa que na verdade é por gosto que eu faço, é para voar e nadar ao mesmo tempo. É uma sensação extraordinária, porque aquele momento em que atingimos o ponto certo do ar que temos nos pulmões, a corrente, a temperatura da água, e andamos só a mexer um bocadinho os pés numa espécie de líquido inicial, e estamos a ver tudo e estamos calmos e não temos a máscara embaciada. Isso é fantástico. E estás noutra dimensão? Sim, estamos numa dimensão líquida, mas ao mesmo tempo é como se voássemos. E isso é muito, 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 muito belo. Mas se correr mal... Sim. E correr mal... Eu, por exemplo, houve uma vez ali... mergulhei ali no Rio Vargurara, ali no Cabo Espichel, que está a 30, 35 metros. Eu não cheguei a ir tanto, porque a partir daí é preciso uma mistura diferente de gases que são ar comprimido. Sim. As pessoas dizem oxigênio, mas se a pessoa fosse com oxigênio, estava a rir-se e morria, não é? Porque não é oxigênio, é o ar o ar pode apertar-se numa garrafa. E houve uma pessoa que estava comigo nessa coisa que eu não conhecia, que só tinha feito mergulho em lagos suíços. Era uma coisa estranha, de facto. Era um angolano que só tinha feito mergulho em lagos suíços. Começa logo assim, só esta premissa, ficamos logo. E de repente houve qualquer coisa, eu acabei de estalar os dedos, dentro da água é mais difícil, mas também passa, o som também passa na água, atenção, e às vezes é até mais rápido, e ele desatou a nadar, isto é, a subir sem fazer sinal, e eu fiz aquilo que o instinto me mandou, que foi ir segurá-lo, mas no meio disto tudo rebentei o tímpano, porque subi, desci, ouvi-se um grande estalido. Porque não se pode subir, tem que se fazer etapas. Faz-se etapas, isto para evitar depois mesmo uma embolia, não é? Claro, pode acontecer, e pronto, e é muito grave. Mas tem que ter um grande autocontrole para não entrar em pânico. Pois, eu não cheguei sequer a ter a experiência disso, não cheguei a ter muita experiência, mas pronto, quando me perguntam coisas porque vale a pena viver, eu lembro-me desta... Mas não chegaste a explicar porque é que achaste que não tinhas o direito de continuar porque a fazer? A minha mulher morreu, entretanto, por outros motivos, a Teresa Coelho, e eu fiquei com um rapaz de 10 anos e uma menina de 8 anos a meu cargo, não é? Sozinho. E sozinho. Então achaste que não te devias dedicar a um desporto de alto risco? E não tinha o direito de o fazer. Entretanto, o tempo foi passando, cheguei a pensar regressar, mas pronto, também não, agora tenho outra vez um. Portanto, mas ficou-me esta coisa que valeu a pena experimentar. Eu consigo reproduzir na minha cabeça um bocadinho daquela coisa. Aquele ambiente. Nos sentimos um peixinho no aquário. Às vezes diz isso como se fosse uma metáfora, não é? Mas de facto, se estivermos num mar em que vemos a 200 metros
claríssimo, não é? Com os peixes a andar lá de um lado para o outro, nós sentimos também, à nossa maneira, um peixinho. Tu fizeste, estive a tentar procurar onde é que estavam as referências a essas tuas experiências subaquáticas, e vi o último filme do Fernando Lopes, em que se chama Câmara Lenta, em que um personagem dá um mergulho, e esse mergulho é uma espécie de retrospectiva para as várias fases da vida dele. Enquanto mergulhavas também sentias um bocado que era um bom momento para pensar nas coisas da vida, ou estavas completamente aliado? Sim, mas agora tenho que perguntar, sabes que eu trabalhei nesse filme. Por isso é que eu estou a perguntar. Está bem. Agora até me assustei. Não, é que às vezes... Sei que foste o guionista desse filme. Não, é que no outro dia um colega meu pôs uma cadeira de cinema na Universidade de Lusófona, pôs um filme em que de repente eu pensei que ele tinha escolhido o filme porque ela, Luís Miguel Sintra, que a certa altura fala ao meu nome por causa de uma crónica com o nome do livro. Agora pensei, e ele não sabia. Que eu tinha falado deste filme. Peço imensa desculpa, isto agora até parece um exercício de... mas não foi. Não, sim, usei a minha experiência também para isso, embora seja baseado num romance que não era meu. Mas sim, essa parte a minha experiência de mergulho está nas notas em algumas expressões. E uma delas... Era o Rui Morrison? Era o Rui Morrison, sim, era a Maria João. Isto é um filme não muito antigo, é 2011. Sim. Foi o último filme do mestre. Sim, não é? sim. Foi para isso que eu o conheci e pouco depois. Por acaso há uma coisa muito bonita que eu recordo do Fernando Lopes. Era engraçadíssimo, mas já estava doente. E de facto depois acabou por morrer com a chamada doença prolongada, mas que para nós foi muito rápido, não sabíamos. Eu não sabia. Mas então, a certa altura, eu e ele, eu tinha havia uma cena em que eu pus, depois não deu para filmar, mas era um carro baseado na história de um irmão que tinha morrido afogado num acidente, e ele mergulhava e via o carro como se fosse um tubarão-baleia a passar. E era uma imagem muito, muito poderosa, mas isso levou-me com o Fernando Lopes a uma ideia que aparece no filme, que é um peixe de sangue quente. Vou procurar um peixe de sangue quente. Isto assim à partida não quer dizer nada especial, mas estava ele no hospital já nos seus últimos dias e eu lembrei-me, levei-lhe uma miniatura de uma baleia azul, que, se nos lembrarmos do Melville e do Moby Dick, tem 2 páginas deliciosas a explicar porque é que as baleias são peixes, ao contrário do que andam para aí a dizer, e aquilo explica tudo. Aquilo está tudo errado, mas está tão bem escrito. O Melville está tudo errado. Está tudo errado em relação às baleias, os mamíferos, aquilo acho impossível. Tudo. E, no entanto, é fantástico ler. E um pouco por causa dessa influência, estamos a falar do mar e de alguém que se vai perder no mar, como o Capitão Eiba, não é? Acaba por se perder, por se afogar, mas... Porque não consegue evitar vingar-se, é o que o move, não é? Exatamente. E é isso. E leva todos para a destruição. Isso, infelizmente, é uma coisa que acontece de vez em quando. E era isto. E dei-lhe peixe de sangue quente. E, para todos os efeitos, podia ser assim interpretado. Bastava recuarmos alguns anos, não é? Algumas dezenas de anos. Olha, Rui, o segundo tópico de coisas que fazem a vida valer a pena, tu referes 2 frases, lembras-te quais foram? Uma é do Kafka. A do Kafka é? Eu vi em 2 traduções, mas tu dizes só o possível acontece. Eu li só o que acontece pode acontecer. Não sei qual delas preferes. Só o possível acontece, que é aquela que eu tenho na minha edição dos diários. Muito bem. Eu acho mais direta. Sim, tu é que escolhes, com certeza. Mas e queres explicar porquê? Eu acho que isso resolve todos os problemas metafísicos e religiosos e teológicos. Mas é engraçado ser o Kafka a dizer, não é? Não estava à espera.
Não estava à espera. Ele, além do mais, era um humorista, ao contrário daquela ideia que muitas vezes cola. Ele leu aos seus amigos A Metamorfose, que é a história de um homem que se transforma num gigantesco inseto, a rir-se. A rir do princípio ao fim. Há descrições disto. E ele... essa frase parece-me excepcional. Porquê? Porque... só o possível acontece. Isto é, se aconteceu, é possível. Se não aconteceu, ainda pode ser. Talvez seja ou não. Isto é, se aconteceu, é possível. Portanto, toda a história do milagre, é um milagre, aconteceu uma coisa impossível. Não, era possível. Eu acho que resolve tudo. Eu estive ontem, sim, por acaso, porque a peça Última Hora esteve a digressão, e esteve em Orém e estive em Fátima, e pensei muito nessa frase, porque as pessoas estão a pedir o impossível, mas eu acho que só o possível acontece. Acho que é uma excelente frase dele. Há outra já agora, que é muito interessante, que ele uma vez teve que fazer uma apresentação de uma conferência sobre comédia, precisamente. Ele começa assim: devo dar início a esta conferência lamentando que ela tenha que acontecer. Acho que é essa frase também, sim. E depois diz outra, que diz assim: se não estiveres disposto a conhecer-te melhor, a tua escrita não passará de um engano. Essa frase, a tradução, eu tenho lá está, uma interessantíssima tese de doutoramento do Nuno Crespo sobre Ludwig Wittgenstein. Sim. Depois, quando eu tive uma traduçãozita na Alemanha, o tradutor foi à procura dessa frase, disse que talvez a tradução pudesse ter dois sentidos, mas o que é que quer dizer? São duas negativas. Se não estiveres disposto a conhecer-te melhor, a tua escrita não passará de um engano, ou não passa de um engano. Eu também acredito nisso. Se quer ser escritor, tem que estar disposto a conhecer melhor. E é só isto. Ou tens de estar disposto a expor-te? Não digo expor-te. Eu não digo expor-me no sentido de estar a contar a minha vida. Mas se eu estou a falar de uma pessoa... Estás sempre a contar a tua vida. Toda a gente está. Quando se escreve, denunciamo-nos. Mas até a nível histórico dos grandes romances, eu estive há pouco tempo na Colômbia, lá estivemos a discutir aquela história do Garcia Márquez e não sei o quê. Aquilo lá, na base daquilo tudo, são acontecimentos que ele teve, que depois transformou noutra coisa, não é? Eu acredito nisso. Mas esse exercício, se estamos a aplicar a outra pessoa, também devemos aplicá-lo a nós. E eu acredito nisso. E vem de um filósofo até um bocado obscuro, da lógica, filósofo da linguagem, que eu não consigo alcançar, em grande parte, não consigo, mas de vez em quando é destes sítios inesperados que saem lições de vida. E eu apanhei essa frase e disse: é mesmo isto, para mim. Por isso é que também é uma das coisas pelas quais vale a pena viver. Mas nunca sentes aquilo que muitas vezes, se calhar são mais as mulheres escritoras que sentem, que é o síndrome do escritor impostor, em que achas que estás a ser sobrevalorizado, em que sentes que tens uma inferioridade ilusória, digamos assim. Sim, claro. Sentes isso, passas por isso. Acho que isso é eu acho que as mulheres que sentem mais isso do que os homens, mas se calhar não. Bom, e de quem estaremos a falar? Bom, eu acho que sim. Eu sinceramente, eu acho que quem é escritor sente sempre uma culpa qualquer. Quer dizer, podemos sempre mauzinhos com os outros, com a maneira como este e aquele escreve, que acha que aquilo não é, e ele acha que é, e está sempre a ver se é reconhecido ambiente, e tal. Sim, mas complicado. Mas eu sim, como não? Porquê? Eu tenho que pensar o efeito, a forma. E sei que, às vezes, eu sei o que vou provocar. Porque, enfim, também já temos alguma enfim, agora estou metendo uma conversa que não leva a lado nenhum, mas... Sinto isso, é verdade. Mas desmerece o teu sucesso? Não, o meu sucesso lá é um lugar comum, o sucesso é relativo. Até onde, se algum dia quando nos formos embora deste mundo,
alguém se lembrar de coisas que eu escrevi, posso dizer que isso foi um sucesso. Sucesso no bom sentido, não é? Sim. Que é isso que me interessa. Eu, pelo menos, todos nós temos que fazer as nossas coisas, e não é o caso agora, porque este programa está... Isto é um podcast. É um podcast que é importante, atenção. É muito importante conversar e haver pessoas que nos ouvem. Principalmente... e é bom fazeres um canal com os teus leitores. Não, também. eu acho isso fundamental. É uma das razões porque eu vou sempre às escolas quando me convidam, porque acho muito importante passar isso. E também tive a sorte de ter pessoas que foram generosas comigo. Isso do impostor, eu nunca pensei muito bem nesse sentido, mas às vezes sim, acordo e digo: isto vale a pena? Será que vale a pena este esforço? Será que aquilo que eu vou fazer vai ter força para mostrar a outros? E enfim. Mas também sou um faz-tudo, e agora não quero, como faço tanta coisa... Sim. Tens logo outro assunto para tratar, ou outra sessão no tribunal. Depois, outra coisa, esta achei também muito interessante, que é o poema A Nuvem de Calças, que nós não podemos dizer aqui porque é muito longo, do Mayakovsky. Quer explicar porquê este autor, este poema? Não sei se foste mais pelo autor ou pelo poema. Eu conheci, até tenho aqui o livro... que é uma coletânea de poetas russos, traduzido pelo Manuel de Seabra, e é um poema muito bonito, tem uma força extraordinária, o Vladimir Mayakovsky. O primeiro poema dele, não é? Eu não sei se é exatamente o primeiro. Acho que sim. E é um poema de amor? É um poema de amor, mas é também um poema de exaltação, um poema de várias coisas, mas foi muito útil. Aliás, é preciso lembrar que o Mayakovsky, agora quando começou esta guerra, a minha tradutora russa, que eu tenho lá um livro traduzido, pôs um poema dele, a dizer: amigo, camarada, em todo o mundo dirás, não farás a guerra. E atenção que ele era não sei se isto é relevante, mas ele era um escritor soviético, não é? Exatamente. Mas este poema não é propriamente essa exaltação, é um caso de amor, de amor. E de amor não correspondido, penso não correspondido, porque passou uma, passou duas, passou as três e não vieste, disseste que vinhas. Mas há aqui uma parte que foi muito importante da minha vida, porque serviu-me e por isso vou dizer de mantra pessoal, eu decorei uma parte desta coisa, que num período mais difícil, quando a mãe dos meus filhos estava a ser operada numa longa operação, eu repeti isto durante horas em passeio por Lisboa, um passeio que depois me serviu para imaginar, passar o Homem Invisível. Imaginar isso. Portanto, esse é quase no início do poema, diz: se quiserem, serei apenas carne louca, e como o céu mudarei de cor. Se quiserem, serei impecavelmente delicado, não serei um homem, mas uma nuvem de calças. E isto por acaso, depois, eu até sei dizer isto em russo? Não. Bem, fantástico. Não, só sei dizer o Oblaka Vastana, quer dizer, o nuvem de calças. E porquê? Porque esta frase ficou-me como aqueles momentos em que é preciso gastar o tempo, para perder o tempo também, e ajudou-me muito. Não serei homem, mas uma nuvem de calças. Depois até fiz uma crónica. Até o osso, sim. Sim, pronto. Porque há várias maneiras de chegar ao Mayakovsky, por isso é que eu te perguntei. Eu cheguei pelo Caetano, imagina que fez uma adaptação de um outro poema, mas há quem chegue pelo lado dele ser vanguardista, pelo lado dele ser um escritor também gráfico, não é? Do grafismo de ser muito importante. Tudo. E uma alma atormentada já agora. Não? Bem, isso suicidou, só teve ali uma morte um pouco esquisita depois no
no final, não? Eu acho que se suicidou, mas pronto, agora não... Mas pronto, há quem diga que ele mudou mais a poesia do que a própria... Foi um fator de mudança para a poesia do que propriamente para a revolução, que está muito próxima aí da data desse poema que escolhes, de 1917. Depois, também acho interessante teres era isso que estavas a dizer há bocado, não é? Esta cultura do cancelamento é estúpida, quer dizer, de repente estamos a tomar a cultura por um ato horrível de guerra, estamos a tomar o povo todo pelos seus governantes, coisa que nunca deveríamos fazer, sim. E estamos a cancelar Dostoiévski, cursos de Dostoiévski, estamos a chamar as dançarinas de Degas, que eram dançarinas russas, chamamos dançarinas ucranianas. Isto foi mesmo, acho que numa galeria importante. Isso parece-me um disparate, que não quer qualquer dúvida, que eu acho. Primeiro, acho que o Vladimir Putin é ridículo. Sempre achei, já fui, provavelmente já não irei, mas já fui 3 vezes à Rússia e sempre o achei ridículo. Ridículo, perigoso, assassino, tudo. Acho que é uma pessoa, de facto, basta ver a iconografia que ele lá cria para si mesmo. Sim, que é quase um czar, não é? Sim, mas depois é um czar foleiro, atenção, um czar foleiro. Não sei como é que eram os outros. Os outros, apesar de tudo, vamos lá ver, não sei se é por estarmos a olhar para o século XIX, princípios do século XX e tudo. Mas acho que sim, acho que, portanto, tenho que dizer isto. Mas tens que fazer uma ressalva para dizer que o Dostoiévski era o Dostoiévsky? Não, eu nem digo nada. O Dostoiévski, e se eu gostasse muito de morrer, é uma frase de Dostoiévski. Eu nem sequer vou discutir isso. Não vou discutir isso porque vou continuar a ler os russos que foram grande parte russos e ucranianos já agora. Qual era o ucraniano? Escreveu o ucraniano. Mayakovsky, acho que era da Geórgia. Era da Geórgia, mas grande parte daquilo tem aqui uma coisa que diz aconteceu em Odessa, portanto há uma parte dele que é passada agora na famosa Odessa. É evidente que nada disso faz sentido, até porque as pessoas, coitadas, já morreram há que tempos, não é? E muitos dos grandes escritores russos sofreram depois nos tempos soviéticos. Eu tenho aqui outro livro, A Escavação, de Vladimir Platonov, que é uma obra brilhante contra outra, também na minha opinião, espécie de tirania que a certa altura se instalou ali. E não tenho dúvida nenhuma. E portanto, agora, andar a cancelar Dostoiévski, Tolstói, só porque são russos, é abstruso, pronto, não faz sentido. Ainda por cima, quer dizer, o próprio Dostoiévski já foi tão massacrado, foi condenado à morte, foi vítima de um fuzilamento encenado. Eu estive sentado. Para a Sibéria, mandado para a Sibéria pelos czares. Eu estive sentado no sítio em que ele morreu, já agora, mesmo ao lado. Foi aqui neste sofá que ele morreu, deram uma cadeirinha, fiquei ali. Porque eu de facto estive lá para tentar recuperar um bocadinho a memória que eu usei como um jovem destrambulhado que está a falar num romance, mas acabei por ir a esses sítios mais tarde, quando tive meios e pronto, eu não cancelo nada. Sou contra. Felicidade interna bruta. Agora tens aqui outra coisa, enfim, mais da tua memória, das tuas origens, que é Porto Alegre, e falas os seus vinhos, petiscos, e depois falas de coisas que eu gosto mais, que são sapos, lontas, libelinhas e cicuta d'água. Eu tenho um canto na Serra de São Mamede, ali a 700 metros de altitude, que era dos meus pais, onde tenho, felizmente, umas talhas antigas que vão fazer agora 100 anos, algumas, mas isto, atenção, não sou nenhum latifundiário que já tivesse isso de família, nem pouco mais ou menos. Meu pai salvou ali uma adega antiga, velha, que pronto, e nós tratamos daquilo, e é um sítio muito bonito. A Serra de São Mamede é assim uma espécie de mistura de vários ecossistemas que há em Portugal, quase o clima atlântico, se vê um pouco de Sintra, ali em Castelo de Vide, um pouco de tudo, e
E eu tenho lá uma ribeira que tem cicuta de água gigantesca. Que é um veneno, não é? Eu sei que é um veneno, mas é uma planta, uma árvore? É uma planta. Uma flor? Também tem umas flores assim brancas. Sim. Parece salsa gigante, na verdade. E tem por baixo uma espécie de cenoura parecida também com xerívia. E às vezes os animais arrancam e comem e depois morrem. Como o Sócrates. Este programa tem uma origem no Woody Allen. Eu lembro-me sempre que o Sócrates beba tudo que o veneno está no fundo. É uma daquelas peçazinhas que ele tinha no para acabar de vez com a cultura, uma coisa assim. Talvez, sim. E a cicuta lá está. Ainda há dias me contaram que um jovem estudante, isto agora não tem graça nenhuma, mas ia morrendo porque foi passear para o campo. Não foi em Porto Alegre, foi ali na zona de Évora. Ia morrendo porque fez aquela coisa tão interessante. Vou mordiscar umas ervas. E ficou em coma muito, muito tempo porque comeu veneno. E há muitas libelinhas, há lontras, já vi isso tudo. Isso é encantador. E eu gosto muito gosto muito da minha terra. Já escrevi sobre o assunto do bom e do mau, mas escreveste mais sobre o mal, talvez, não? No primeiro livro? Talvez. Que era o suicídio. Sim, é o suicídio, que é um mistério terrível que se mantém, mas... Trouxeste um bocadinho isto para a causa própria, para a série? Um bocadinho. Cidade-província. Exatamente, pronto. Sim, os efeitos de um grande caso numa cidade, tudo isso. Dramático. Todas as coisas que nos acontecem, até porque ninguém escreve sem memória, não é? Sem memória deixamos de escrever, ficamos... Vão lá parar, não é? Vão lá parar e eu utilizo sempre que acho que assim é. Inventando um bocadinho, eu inventando muito, usando as armas, ou distorcendo, ou usando as armas da ficção, mas lá no fundo o que eu procuro é escrever alguma coisa que faça sentido e verdade já agora. Que seja, porque muitas pessoas se zangaram no princípio com o livro e porventura algumas... Com o primeiro livro, continuamos no primeiro. Mas acho que o tempo mostrou que estávamos a falar de uma coisa a sério. Geralmente a pessoa põe a verdade de um lado e a ficção do outro, mas às tantas encontramos mais verdade na ficção, que está completamente, às vezes, fora dessas lógicas de ideologias e de mercantis, e portanto é aí que encontramos mais verdade. Na ficção, parece um paradoxo, mas não é. Parece, mas não é. E agora não estou a falar de mim, mas há obras que antecipam, não é? Mas porque o escritor tem que ser tem que ter umas antenas, não é? Tem que ser um observador e apanhar os ares do tempo, não é? Eu acho que sim. Agora, por exemplo, os tempos que hão de vir. Noutra arte, uma vez vi o Rui Chaves a falar precisamente da capacidade de apanhar uma espécie de cordas, não é? Que aí andam. É uma coisa assim um bocadinho quase metafísica, não é? Mas é apanhar umas cordas do tempo que só vão fazer sentido mais tarde. E ele falou nisto, eu disse, eu acho que isso é comum a todas a arte, não é? Sim, porque o resto são modas e são outras coisas. Agora falastes bem. Costumas ouvir lá nos teus... Não, recuso-me a ser o bode respiratório. Ou então já agora, esta é a minha preferida, peço perdão e vou viver a minha pessoa de outra maneira. Também foi uma frase que ouvi captaste. De um analfabeto, foi fantástico. Nem Fernando Pessoa. Olha, só para terminarmos, tu falas também de uma coisa que te faz feliz, parece-me ser, tu falas do passaporte da União Europeia e de Portugal, mas não é se poderes entrar à vontade no aeroporto por aquele portão com estrelinhas azuis, mas gostares de ser português? Gosto de ser português, gosto muito da minha língua. Ser periférico? Eu não acho que sejamos periféricos, porque apesar de tudo temos uma liberdade de deslocação no mundo bastante razoável. Mas repara, assim, mais ou menos, não sei, acho que quem está lá no norte da Europa se desloca com mais facilidade. Não sei. De qualquer maneira, eu pensei que era porque estarmos afastados, tínhamos o pior e o melhor dos mundos, ou seja, estávamos afastados das guerras, apesar de tudo, estamos assim num cantinho. Sim. Tudo isso. Não há cá nenhuma questão nacionalista, nem nada disso, mas eu gosto de ser português. Gosto da minha língua e também... Gostas da liberdade? Gosto da liberdade.
que existe cá? Gosto de poder dizer o que quero e sempre tive essa sorte. Eu nasci, eu tinha 7 anos quando foi o 25 de Abril e dou muita importância a essa questão. E apanhaste alguma coisa desse acontecimento com 7 anos? Lembro-me que estava com um bibo azul, fui para casa em Porto Alegre, enfim, depois lembro-me de algumas ainda me lembro de carros a serem revistados e coisas assim, e lembro-me de coisas mais amargas, como uma vez, e isso nunca esqueci, de lutas entre jovens políticas, de uns do lado e do outro, ameaças, e eu assistia a isso um bocadinho, quando há pouco falaste na herdade, que é escrita por mim e pelo Tiago Guedes, e faz um belíssimo filme, também ele escreveu grande parte do livro, embora eu tenha começado primeiro, mas lembro-me que essa experiência também passou muito, porque coisas a que assisti durante o 25 de Abril, lá no Alentejo, sim. Que também foi outro foco importante para o 25 de Abril, porque houve a reforma agrária. Sim. Enfim. Depois falas aqui de filhos, de estantes cheios de livros, de incompatibilidade entre filhos e livros, não percebi muito bem. Queres explicar? É porque é difícil ler e estar sossegado em casa com crianças. As pessoas sabem isso. E tu já tens assim várias etapas. Eu agora tenho, já almocei com os 2 mais velhos, 23 e 22. Ou será 22 e 21? Não. Tu é que sabes, Rui, não vou arriscar. Isto é embaraçoso. Mas o pequenino tem 3 anos. Pronto. O pequenino nem 3 anos tem. E houve aqui um período em que os meus filhos, que entretanto saíram de casa, começaram a ler os meus livros e a partilhar essa tal estante que também herdaram da mãe, a Teresa Coelho. Sim. Eu entretanto voltei a casar com a Inês Rodrigues e temos este jovem pequenino. Que é um pequeno deus grego, já ouvi, é encantador. Agora cortaram-lhe o cabelo. Que pena. Ficou um rapazinho. Ficou um rapazinho muito engraçado. Bom, mas para dizer o seguinte, é muito difícil estar a termos aquele momento de leitura, e às vezes trabalho então, tive que ir para outro sítio, mas é ter uma boa estante de livros, que eu tenho essa sorte, e ver depois que os nossos filhos também se vão servir dela, deixando-nos ler ao mesmo tempo, deixando que nós possamos ter tempo. Isso é uma espécie de transmissão, não é? Tradição no sentido antigo da palavra. Entretanto, fui pai outra vez e já não tenho outra vez. Por isso é que está aí nessa transição de ter uma boa estante de livros e não conseguir lê-los e depois lê-los. E é isso. Eu tenho esses tesouros, tenho uma boa biblioteca e tenho filhos bonitos. Uma boa como é que se diz? Filhoteca, não sei. Filhoteca. Muito bem, Rui, muito obrigada. Ficamos a aguardar o teu próximo livro, até já tem nome. É As Melhoras da Morte. Muito bem. Está sempre, quando sair, quando houver o tempo para terminar, vamos lá ver. Estou a apostar nisso logo que puder. Ficamos a aguardar. Obrigada, Rui. Muito obrigado. Este é um podcast criado por Ana Margarida de Carvalho para a Câmara Municipal de Lisboa. A sonoplastia é da autoria de Fernando Figueiredo.